Preciso te atualizar também sobre o Vasco, mais perto de um terceiro reforço para a função de ataque. Falo ainda sobre João Vitor no Galo. Existe essa chance? Para completar, o Vasco tentou a contratação de um colombiano que faz sucesso na Argentina. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com... Hora de falar sobre o Vasco da Gama, que segue no mercado em busca de pontos. Mesmo depois do acordo com Benjamin Garré, atacante argentino que vem do Krylia Sovetov, e o acordo também com Nuno Moreira, atacante ponta de 25 anos português que vem do Casa Pia. Nos últimos dias, o Vasco tentou sem sucesso a contratação de Edwin Cetré, muito bom atacante colombiano de 27 anos de idade que atua no Estudiantes. O que acabou emperrando qualquer possibilidade de acordo foi a intenção do Estudiantes em vendê-lo à vista. O Vasco queria fazer o pagamento parcelado e diante desse descompasso, o acordo foi descartado. Importante contar também que o Vasco não descarta a contratação por empréstimo de Bryan Palacios. Jogador que pertence ao Galo, perdeu um pouco de espaço, mas o Atlético tem adiado a resposta para o Vasco em relação a esse empréstimo por conta da lesão do Júnior Santos e da eminente necessidade de o Bryan ser utilizado. Assim que o Júnior estiver ok, aí sim poderia haver uma retomada das tratativas. O grande lance dificultador é que a janela de inscrições no futebol brasileiro se encerra em 28 de fevereiro e o Júnior Santos volta apenas em março. Essa questão precisa ser resolvida entre o Vasco e o Galo. Bora falar agora sobre a possibilidade de João Vitor, zagueiro que pertence ao Vasco, virar reforço do Atlético Mineiro num chapéu no Cruzeiro. Já havia contado para vocês na semana passada que Alexandre Matos, CEO do Cruzeiro, tentou contratar o João Vitor do Vasco. Com detalhe, uma observação, era o Alexandre Matos, o CEO do Vasco, quando da compra do João Vitor junto ao Benfica. Pois bem, o Matos se mandou para o Cruzeiro e fez na semana passada uma oferta de 7 milhões de euros ao Cruz Maltino. A oferta foi recusada. Cuca tem insistido muito na contratação de um defensor e o Atlético foi levantar as condições desse negócio, mas dá para dizer que a chance da operação avançar é muito pequena. Tudo por causa das condições financeiras. É que o Vasco ainda deve 6,5 milhões de euros ao Benfica. E se ele aceitasse, por exemplo, uma oferta de 7 milhões de euros, ele não teria dinheiro nem para pagar a dívida com o Benfica. Isso porque o Vasco é dono de apenas 70% dos direitos econômicos, outros 30% seguem vinculados ao Benfica. Então, se ele aceita uma proposta de 7 milhões de euros, lhe sobrariam menos do que os 6,5 milhões de euros que ele deve ao clube português. O fato de a janela estar bem perto do fim, os clubes brasileiros têm só até 28 de fevereiro para registrar novos atletas, torna a coisa ainda mais complicada. O Vasco venderia o João Vitor para o Galo e não teria tempo para buscar um outro defensor. O que deve acontecer é o João Vitor continuar no Vasco e o Atlético vai buscar alguém mais barato e factível nesse restante de temporada. Só para completar o noticiário atleticano, o Galo que também tem intenção de fechar com um volante. Há quem garanta que tem negociações avançadas, confesso que eu ainda não descobri o nome desse volante, que chegaria para substituir o Otávio, vendido para o Fluminense por $1,5 milhão. Otávio que tinha um custo mensal de 800 mil, entre salários, direitos de imagem e luvas. Preciso falar agora sobre o Vasco, mais perto de reforços para o ataque. Cruz Maltino encaminhou a contratação por empréstimo de Bryan Palacios, colombiano de 22 anos de idade que pertence ao Atlético Mineiro. Ele chega até dezembro com opção de compra estipulada no contrato. O Galo havia comprado esse jogador do Atlético Nacional da Colômbia no ano passado por $3 milhões. Dá para dizer que o Palacios não conseguiu vingar com a camisa do Atlético. Foram 26 jogos com apenas 2 gols e 4 assistências. No Vasco, diante da escassez de pontas, pode ser que ele se destaque, apesar de o Vasco ter acabado de contratar o Benjamin Garré, argentino, que vem do Krylia Sovetov, além de Nuno Moreira, contratado junto ao Casa Pia. E pode não parar por aí. Além desses 3 que eu citei, o Vasco também tem negociações avançadas com Neiser Villarreal, 19 anos de idade, jogador que pertence ao Milionários. O clube colombiano já aceitou a oferta do Vasco. Agora falta um acerto com o Villarreal, jogador que foi artilheiro do Sul-Americano Sub-20, que acaba de terminar lá na Venezuela. Foram 8 gols marcados e mais 4 assistências. Além de artilheiro do Sul-Americano, o Villarreal ainda foi o segundo com mais participações em gol. Foram 12, somando os 8 gols e as 4 assistências.
a tendência é que esse negócio seja fechado antes de 28 de fevereiro, garantindo ao Vasco 4 atacantes de lado de campo. Para quem não tinha nenhum, acho que o Fábio Carelli vai festejar. Torcedor vascaíno, se você curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações para receber todas as notícias do Vasco da Gama aqui no canal Notícias do Vasco. Aqui você ficará por dentro de tudo que acontece no Vascão da Gama, atualizado todos os dias para vocês. Um forte abraço e um bom final de semana para todos.